Olá, boa noite! Seja bem-vinda e bem-vindo ao live Relações com a Alma. Eu sou a Cielo Gomes, a tua psicóloga, e cá estou de volta para mais um live com um tema inquietante. Mas antes de irmos ao tema desta noite, quero recordar-te que podes acompanhar os nossos lives, não em direto, mas posteriormente no nosso canal do YouTube. Então, é fácil acederes aos vários temas que ficam disponíveis para ti no canal Relações com a Alma no YouTube. Então, quando queres procurar algum tema, é só no motor de busca do YouTube colocares Relações com a Alma e o tema que estás à procura. Por exemplo, para encontrares este vídeo, Relações com a Alma, Violência Doméstica, porque hoje vamos falar acerca da violência doméstica. Mas antes de introduzir o tema de hoje, queria recordar-te que neste momento é possível começar já a preparar as tuas prendinhas de Natal. Então, se tu quiseres receber na tua casa o nosso livro, Relações com a Alma, com uma dedicatória autografado por nós e também o acesso vitalício para sempre às meditações guiadas Relações com a Alma, basta falares comigo e podes aproveitar a promoção de Natal. Por apenas 30 euros, acedes às 21 meditações guiadas com 21 temas absolutamente maravilhosos. Além disso, recebes também o livro em tua casa. Então, é uma prenda boa para ti própria ou para ti próprio, mas também para ofereceres a quem mais amas. Na semana passada, falei-te acerca da pandemia da solidão e do medo. E se não tiveste a oportunidade de acompanhar o live da semana passada, podes encontrá-lo no nosso canal do YouTube. Bem, hoje decidimos falar acerca deste tema tão sério que é a violência doméstica, porque no dia 25, esta semana, celebrou-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Então, decidimos trazer-te o tema da violência doméstica porque é algo mais amplo ainda. Olá, Maria José Andrade, beijinho. Olá, Rosalie, beijinho, beijinho, beijinho enorme para vocês, que lindas. O tema da violência doméstica é mais amplo ainda do que a violência contra a mulheres. Mário, podes tirar ali as notificações? Que acho que estão ligadas. Já vou, bacana. Assim fica melhor. Então, só para teres uma ideia, em Portugal e no mundo, uma em cada 3 mulheres é vítima de algum tipo de violência. E este ano, em termos de mulheres que de facto morreram às mãos de maridos, namorados ou outros familiares, já são 24 as vítimas. Então é importante falarmos acerca deste tema e colocarmos os pontos nos is acerca do que é de facto violência doméstica, quais são os tipos. Então é disso que te vou hoje falar. Olá Tita, beijinho, um grande, grande beijinho. E porque este tema é realmente importante e porque é importante também do ponto de vista de ser possível para ti, caso identifiques algumas das situações que eu vou referir em pessoas à tua volta, tu podes denunciar, porque trata-se de um crime que é público. Qualquer um de nós pode denunciar e não depende da denúncia da vítima. Antigamente era assim, era preciso que a vítima fosse apresentar queixa. Hoje em dia não é necessário. Hoje em dia tu podes online procurar num site para fazer a denúncia e denunciar-se de imediato uma situação que te pareça ser de violência doméstica. Olá Susana, grande, grande beijinho. Então, o acompanhamento que já fiz a vítimas de violência doméstica leva-me a afirmar que na maior parte dos casos as vítimas vão precisar de terapia para superarem o trauma resultante de anos ou alguns meses ou até de um único episódio de violência, tá bem? Então, geralmente, as pessoas que são vítimas de violência doméstica não conseguem reequilibrar-se de forma espontânea. Caso não sejam acompanhadas e
há uma associação de apoio à vítima, que todos conhecemos, a APAV, não é? Que faz este trabalho. Então, caso a vítima não seja apoiada do ponto de vista terapêutico, para além de todo o resto, todo o apoio que precisará a outros níveis, será muito difícil recuperar e retomar a sua vida. Ou seja, o trauma instalado da violência que sofreu vai condicionar o futuro daquela pessoa. Daí de ser mesmo muito importante que a pessoa receba, a vítima receba apoio. Hoje não vou falar do agressor, está bem? Não vou falar da importância que também teria e tem a terapia para o agressor, porque é outro tema, outro assunto. No entanto, é algo que precisa também de ser considerado. E de resto vai acontecendo, menos comum, mas vai acontecendo. Então, quando nós pensamos em violência doméstica, pensamos em violência que acontece geralmente entre homem e mulher. Não tem que ser. Pode acontecer, a vítima pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma criança, pode ser um idoso, pode ser um familiar. Acontece no âmbito de um relacionamento e geralmente num contexto que é considerado a casa ou pelo menos um espaço que está a ser partilhado naquele momento. No entanto, pode haver violência no namoro e ser considerado também violência doméstica, embora as pessoas possam não viver juntas, mas naquele momento estão juntas em algum lugar e têm um relacionamento uma com a outra, está bem? Muitas vezes nós temos a ideia de que é muito só acerca de violência do homem contra a mulher e que aconteça dentro de casa. Não, não tem que ser assim. Olá, Susana, beijinho, beijinho, Susana Santos. As pessoas envolvidas, a vítima e o agressor, podem ser casados ou não, podem ser familiares, mas de qualquer forma têm um relacionamento, está bem? Então, a violência doméstica não é característica apenas, como muitas pessoas pensam, de um nível socioeconómico baixo, não é? Veja-se casos mediáticos como a Bárbara Guimarães e o Carrilho e por aí fora, não é? Há muitos casos, muitas situações que não têm nada a ver com a questão económica, com o estatuto social, portanto pode abarcar todo o tipo de pessoas. Susana, deixaste de ver e ouvir? Vê lá se consegues sair e entrar do live. Mais alguém está com dificuldades em ver e ouvir? Ou está tudo bem? Se estiver tudo bem, digam som ok, imagem ok. Olá, Sónia, está tudo ok? Vão dizendo, está bem? Pode ser da internet, Susana. Volta a sair e entra novamente. Não, já está, já voltamos. Sério, o telemóvel, pronto, e a net. Já voltamos. Tivemos aqui assim um cortezinho. Está tudo a andar. Mas já voltamos e eu acho que já voltamos. Vocês vão colocando aí, ok, som e imagem, está bem? Já está ok? Ok, obrigada, Susana Costa, obrigada. Vão colocando, está bem? Então, muito importante percebermos que a violência doméstica não é só a agressão física. Claro que sim, que um dos tipos é a violência física, qualquer tipo de agressão, não é? Ok, estou a ver que o som está bem. Agora está perfeito, Susana Domingos. Obrigada, obrigada. Então, qualquer tipo de agressão física é violência doméstica entre duas pessoas que têm um relacionamento, seja marido e mulher, namorados, pode ser, infelizmente, a um pai idoso, por parte de um filho ou de uma filha, por aí fora. No entanto, é muito mais do que isso. Não é preciso haver a violência física para considerarmos que se trata de violência doméstica. Olá, boa noite, João Paulo, bem-vindo. Olá, Carlos Rafael, bem-vindo. Pode ser uma violência do tipo emocional. Então, há casos que já, de facto, acompanhei, em que existem ameaças, por exemplo, ameaças à integridade dos filhos. Se nos separamos, deixas de poder ver o teu filho, ameaça também aos animais domésticos, o que é, enfim, qualquer situação destas é muito complicada. Também uma outra situação que acompanhei tinha a ver com humilhação perante os amigos,
desfazendo, desmoralizando a pessoa, não é? Não vales nada, tu não prestas, não fazes nada certo, na presença de familiares e amigos. E isto é violência emocional, está bem? Está dentro da violência doméstica, embora achemos que a pessoa estava só mal disposta. Não. Se é um comportamento que acontece, provavelmente acontece repetidamente. E se acontece repetidamente, é violência doméstica. Depois, outras situações que têm a ver com violência social, ou seja, por exemplo, há casos de pessoas que impedem o marido, a mulher, o namorado de estar com os amigos, de estar com os familiares, de contactar, de telefonar. Isto também é um tipo de violência. Depois, a violência sexual também, não é? Em que há algum tipo de pressão para que o outro tenha relações sexuais, por exemplo, sem vontade, sem pretender, lutando contra, ou seja, forçando de alguma forma, havendo aqui um esforço, uma pressão que não é desejada, e o não é percebido como tal. Tipo, não, é assim. É como se o não fosse sim, não é? E percebido como sim, e não é verdade isso, porque mesmo que seja um casal, não é? Homem e mulher, ou dois homens, ou não interessa, entre o casal, se naquele momento a resposta é não, é para respeitar, não é? Não é não, mas é a minha mulher e portanto está tudo certo. Não é verdade isso. Olá, Henriqueta, grande beijinho e abracinho, claro que sim. Claro que sim. Depois, a violência financeira, que é muito comum também, não é? Em que, por exemplo, mais outras situações que acompanhamos, em que, por exemplo, o marido tem os cartões multibanco ou o cartão multibanco da esposa, não lhe permite ter acesso ao salário que ela ganha, ao ordenado, e quando há qualquer gasto, tem que ser devidamente justificado, até porque ela não tem acesso à conta bancária. E isto acontece não só em pessoas que têm salários reduzidos, ou que não trabalham, ou que têm até dependência financeira. Há casos em que não há dependência financeira, mas existe esta subordinação em que um domina o outro, porque é uma das características da violência, não é? Da violência doméstica, sendo que os dois têm salários altos e por aí fora, mas há um que controla o acesso do outro, que também tem o seu salário, ao próprio dinheiro, não é? E que procura justificações, pede justificação para tudo, bem, enfim, tudo isto são formas de controle que não é suposto acontecerem entre duas pessoas que são adultas, autodeterminadas e capazes, enfim, de alguma forma de gerir a sua própria vida, não é? Pois ainda existem outros casos que são muito graves também, como tipo de violência doméstica, que é de perseguição. E infelizmente tenho vários relatos de pessoas que acompanhei já. Olá, Elizabeth, beijinho! Elizabeth Cunha. Em que há um que persegue o outro, não é? Enfim, vai rondar o lugar ou o local onde trabalha, onde o outro trabalha, a mulher, por exemplo, ou o homem, pode ser também ao contrário. Segue-o, envia mensagens a intimidar, e muitas vezes, este tipo de comportamentos muitas vezes antecedem desfechos muito complicados. Por isso é que é mesmo muito importante que, se identificas algum dos sinais que vou agora a seguir referir-te, percebas que estás a ser vítima de violência doméstica. Ou à tua volta, na tua família, nos teus amigos, se identificares algum destes sinais, é muito importante que fales com a pessoa que está a ser vítima e que de alguma forma alertes, porque ela pode não estar consciente do que está a acontecer, e muitas vezes a pessoa não está consciente. Existe um mecanismo no qual a vítima fica envolvida, entendendo que aquele comportamento é algo que faz parte daquela dinâmica, daquela relação, mas a verdade é que não é saudável, não é equilibrado e não é assim
que uma relação a dois, se é o caso, se estamos a falar de uma relação a dois romântica, não é assim que deve ser. Olá Paulinha, beijinho grande, grande, grande beijinho. Então vocês que estão aqui agora podem ser importantes agentes para atenuar, para denunciar, para terem uma intervenção, nomeadamente para conversarem com a vítima e, às tantas, levarem a vítima a alguém que possa, de forma especializada, ajudá-la. Tá bem? Então, quais é que são os sinais? Se responderes afirmativamente a alguma destas questões, é caso para pensar se de facto estás numa relação abusiva, tá bem? Então, há pessoas que me dizem que têm medo do comportamento, do temperamento do marido ou da mulher, que têm medo de contar certa coisa, porque pode reagir mal, pode gritar, pode partir coisas. Ok? Então, se isto te acontece, tu tens medo de contar algumas coisas com receio da agressividade que pode vir do outro lado ou do maltrato que pode vir, é caso para pensar. Pode dar-se o caso de estares a viver uma relação em que há violência. Quando, por exemplo, conversas sobre um certo assunto e a outra pessoa pode ter uma opinião diferente e tu tens medo de falar sobre isso porque a reação a uma opinião diferente pode ser violenta. Quando, por exemplo, essa pessoa goza com o que tu lhe dizes. E há muitos relatos de muitas senhoras que me contam que os ex-maridos, não é? E já são ex, não é? Que gozavam com elas, gozavam com o corpo delas, com estar mais gordo ou mais magro, enfim, depreciando-as, não é? Como sendo, estás gorda como uma baleia, cada vez estás pior, pareces isto, pareces aquilo. Tudo isto é muito nefasto, faz muito mal, obviamente, à autoestima, não é? Porque aquela pessoa tem o companheiro, o marido, o namorado, como alguém importante. Logo, aquilo que ele diz tem uma relevância muito maior do que outra pessoa qualquer, não é? Também, se a pessoa te procura ridicularizar à frente dos amigos, desmerecer, desvalorizar, até chamar nomes ou de alguma forma maltratar, então isto é errado. Do ponto de vista relacional, não é suposto acontecer. Isso está a acontecer, se acontece com alguma regularidade, nem que aconteça uma só vez, é suficiente para considerarmos que é um ato de violência doméstica. Claro que se alguma vez ele te agrediu, e tenho relatos de pessoas que, enfim, apertaram o pescoço à outra, bateram com objetos, agressividade dirigida para objetos para não ser à própria pessoa. Não é normal ele partir uma porta em casa quando se irrita. Coitado, irritou-se. Não, isso não é normal. Ele precisa de tratar essa impulsividade. Não é normal ele reagir daquela forma porque bebeu uns copos. Sempre que bebe acontece isto. Isso não é algo que devemos considerar normal. Não é normal, tá bem? Claro que se deu pontapés, bateu, empurrou, e isto é violência, tá bem? Depois, se por ciúmes, e isto também é regular, acontece muitas vezes, o agressor ou a agressora, não é? Vive-se uma situação de muito ciúme, até de delírio de ciúme. Não vamos falar hoje sobre isso, mas esse delírio de ciúme, vou aqui ler um comentário da Eduarda, Maria Eduarda. Aconteceu tudo isso com a sua mãe, fez queixa à APAV e à polícia, mas a mãe retirou a queixa dizendo que era tudo mentira. Ok, às vezes as pessoas não querem ser ajudadas. Bem, Maria Eduarda, na altura em que fez isso, em que isso aconteceu, a mãe podia tirar a queixa. Atualmente, independentemente da mãe tirar a queixa ou não, a situação vai ser averiguada. Agora, é evidente que se a vítima, porque está, enfim, naquilo que se chama lua de mel, não é? Depois da coisa acontecer, o agressor pede desculpas, jura que nunca mais vai repetir a mesma situação, mas o mais comum é que tudo se repita vezes sem conta e muitas pessoas mantêm-se neste ciclo durante anos.
Então, essa lua de mel consiste mesmo em acreditar que tudo vai mudar e então as duas pessoas ficam ali temporariamente mais unidas até haver a próxima situação, e isto é um padrão que se repete. Olá, Lu! Bem-vinda, Lourdes Oliveira. Beijinho aí para a Vila do Conde. Então, outras situações que sinalizam que pode estar a haver uma situação de violência doméstica, ou alguém que tu conheças, claro está, está bem? Se há alguma tendência para... há pouco a questão dos ciúmes, estava a falar. Por ciúmes ele não te deixa estar com as tuas amigas, ou por ciúmes ele não te deixa sair sozinha, por ciúmes tu só podes sair com ele, ou tu só podes vestir isto ou aquilo. Isso é violência doméstica. Se tens medo de dizer que não a qualquer investida, que ele tenha a nível sexual, ou ela, porque ele pode ser violento, repara, achas mesmo que isso é amor? Eduarda, lamento se ele já partiu, e espero que entretanto quer a mãe da Eduarda e a Eduarda estejam em paz relativamente a tudo isso, porque não é acerca dos agressores que hoje estou a falar, mas o que acontece é que muitos agressores não conseguem fazer melhor. Ou seja, trata-se de uma perturbação emocional grave, ok? E muitas vezes essa perturbação, e às vezes uma educação baseada no mesmo, quando também foram por vezes filhos de vítimas, foram também eles vítimas em crianças, porque as crianças testemunham isto tudo, não é? Muitas vezes o padrão repete-se. Estas crianças que testemunharam a agressão entre o pai e a mãe, muitas vezes desenvolvem um padrão semelhante. Alguns homens que testemunharam violência deste tipo até nem querem ter filhos, recusam muitas vezes ter filhos para evitar fazer de alguma forma algo semelhante. Viveu assim por mais de 60 anos de casamento, Eduarda. É muito ano. Nós podemos ficar, qualquer um de nós, muitos anos no mesmo padrão, ou seja, a repetir as mesmas coisas, sem perceber que existem outras formas de fazer. É possível sim. Maria José, é muito importante cultivar o amor próprio para ganhar força e poder. É verdade, Maria José, é verdade. Então, o que falta aqui à vítima, seja homem ou mulher, não importa, é que ele ou ela tenha a sua autoestima muito diminuída, o seu amor próprio, e a vida fica muito circunscrita àquela pessoa, porque esta pessoa tende a isolá-la do mundo, ou isolá-lo. Então, é muito complicado. Depois há todo um mecanismo de vergonha, não é? A pessoa fecha-se, não conta a ninguém, porque se conta a alguém, se calhar as pessoas vão ter uma opinião diferente daquilo que está a acontecer, não é? E eventualmente procurar trazer a pessoa à realidade, e se a pessoa não estiver preparada para isso, ela não quer que lhe seja dito que deve deixar aquela relação, não é? Se, por exemplo, outros sinais, a pessoa é forçada a dizer e justificar tudo o que faz, onde vai, o que é que esteve a fazer, e este controle muitas vezes é feito pelas redes sociais, é feito pelas mensagens, pelos messengers, por essa coisa toda, não é? Onde é que tu estiveste, o que é que estiveste a fazer. Muitas vezes as pessoas até partilham as passwords dos telefones, têm o mesmo Facebook ou outras redes sociais, estão sempre os dois. Isto dilui a individualidade, não é? De cada um. Teresa, beijinho, Teresa. Pois, Eduarda. A Eduarda e os irmãos testemunharam isso tudo, claro que sim. E pelas palavras da Eduarda percebo que isso ainda é algo que lhe provoca algum sofrimento. Então, na verdade, não foi só a mãe que foi vítima de violência doméstica, as crianças que testemunham também o são, não é? E na imagem que coloquei hoje aqui para o live mostra isso mesmo, não é? Muitas crianças testemunham e são também elas vítimas, vivem em situações de verdadeiro terrorismo na casa de pais que são agressor e vítima de violência doméstica, não é? Depois pode haver também acusações
feitas ao outro, de andar com este e com aquele, portanto aquele contexto de ciúme, sem qualquer fundamento, não é? Quando há fundamento, bem, é preciso conversar sobre as coisas, mas sem qualquer fundamento. Há pessoas até que têm que pedir autorização quando querem sair. Portanto, isto acontece neste século, acontece com todo este contexto que estamos a viver e agravou-se muito com o confinamento. Naturalmente que as pessoas que desde março, não é, toda esta situação da pandemia, que começaram a viver mais fechadas em casa, os conflitos agravaram-se, não é? E fica mais difícil até pedir ajuda, porque as pessoas não saem, porque as pessoas ocultam a face. Isso é muito fácil de poder dissimular muita coisa que vai acontecendo. Então não hesites em denunciar se porventura ouvires, perceberes, sentires algo que nas pessoas que tu conheces, nos vizinhos, nos familiares, nos amigos, algo que não te parece estar a bater certo. Fala com a pessoa se puderes e alerta a vítima. E se tiveres a certeza que está a acontecer e da parte da vítima não há qualquer vontade de denunciar, tu podes fazê-lo de forma anónima, não tens qualquer problema com isso. E assim podes fazer com que haja um processo que, enfim, haja uma visita da polícia lá à casa e, quem sabe, podes salvar a vida de alguém, porque muitas destas pessoas que são vítimas têm um fim que é um fim muito mau, não é? Por vezes que leva à morte. Então nós podemos evitar, tá bem? Podemos evitar isso. Bem, então não hesites em pedir ajuda se de alguma forma foste vítima de violência doméstica e nós podemos ajudar-te. As técnicas que utilizo são absolutamente incríveis para a situação de trauma, porque a vítima de violência doméstica fica traumatizada e há pessoas, crianças que crescem nesses ambientes e que em adultas continuam a viver com gatilhos traumáticos quando eram crianças. E isso não é preciso acontecer, porque isto pode fazer com que as pessoas tenham comportamentos antissociais, que se isolem das outras, evitem viver e estar em sociedade por causa de situações que viveram bem lá atrás. As mulheres, por exemplo, vítimas de violência doméstica, que foram perseguidas, maltratadas, desenvolvem uma série de traumas emocionais, ou homens também, que as incapacitam de estar confiantes, de ter poder pessoal, de se ingrar no seu trabalho. Então tudo isto pode ser e deve ser trabalhado. Eduarda marcou-a para a vida toda. É visível nas suas palavras, não é? Tem 60 anos agora, está a ser acompanhada em psiquiatria e em psicologia e ainda hoje não ultrapassei. Então, Eduarda, vou dar-lhe uma excelente notícia. Existem abordagens terapêuticas mais recentes e inovadoras que fazem com que a mente, onde ficou registado e gravada toda essa emoção menos boa, difícil, tudo aquilo que viu, ouviu, sentiu, essas abordagens mais recentes permitem libertar a mente e reprogramá-la de forma positiva. Então, ao dispor para apoiar. Olá, Manela, grande beijinho, abracinho para ti também, Manela, e para o Lino. E sim, um abraço especial para quem sofre e já sofreu, enfim, de algum tipo de violência, porque não é a forma certa de expressar amor. De facto, algumas pessoas na sua educação aprendem a fazê-lo dessa forma, no entanto, não devemos aceitar que assim seja. A vítima e agressor precisam de ajuda e tu podes ser um agente importante para interromper esse ciclo. E se o ciclo é quebrado, o padrão é interrompido e aquela pessoa já não vai fazer o mesmo com o seu marido. E aquelas crianças que a pessoa possa ter já não vão ser alvo dessa violência. Então o padrão pode ser quebrado. No entanto, por vezes, aquilo que a investigação mostra e a experiência que tenho é que, por vezes, uma mulher que foi vítima numa primeira relação amorosa, não é? Vai ter mais algumas em que vai estar no papel de vítima também. E isto é algo que pode ser alterado a partir do momento em que ela toma consciência e vem trabalhar sobre si.
Então, a mensagem que te trago é de esperança. É possível mudar, sim, nem que tenhas 60 anos ou 70 anos até. É possível, é sempre possível desde que tu queiras. E mesmo que tenha sido algo que aconteceu há 30, 40, 50 anos, não importa. Está lá atrás no passado, afeta-te no presente. Então, é possível libertar-te disso. É sempre possível, ainda que todos os técnicos de saúde mental ou médicos tenham dito o inverso, porque aquilo que eles te disseram tinha a ver com o conhecimento que eles tinham, mas o conhecimento que hoje existe e que nós temos permite que tu te libertes. Então vou voltar a falar-te da nossa promoção. Já sabes que estamos com uma promoção de Natal e recebes em tua casa o livro Relações com a Alma, o Segredo, autografado por nós, e também as 21 meditações guiadas, o acesso às 21 meditações guiadas. São 21 temas para trabalhares no conforto da tua casa, onde quer que estejas e em qualquer equipamento, basta que tenhas ligação à internet. E são absolutamente incríveis, permitem-te fazer a tua higiene mental e emocional diariamente e vão transformando o teu cérebro, a tua mente, para que tu tenhas uma vida mais plena e mais feliz. Eduarda, grata por estarem desse lado, por alguma razão hoje se juntou aqui assim a nós acerca deste tema. Acompanhe-nos, está bem, aqui assim no Facebook, faça aqui like no Facebook de Relações com a Alma para ser notificada de próximos lives, que são sempre às quintas-feiras. No entanto, durante a semana eu vou entrando em direto para os momentos meditativos da Céu e já lá vão 3 momentos. O próximo chegará em breve, está bem? Então é de surpresa que eu entro em direto para 10 minutinhos de partilha contigo acerca dos temas das meditações guiadas, Relações com a Alma. Então serão 21 dias e vamos no nosso 3º dia. O próximo tema é gratidão, tema 4. Então não percas o momento meditativo da Céu, que vai acontecer algures nos próximos dias, e acompanha-nos também aqui assim nos lives de quinta-feira. Então despeço-me até à próxima semana ou até ao próximo momento meditativo. Partilha este live, porque é importante que as pessoas percebam que os traumas resultantes da violência doméstica podem e devem ser trabalhados com a terapia adequada. E no Relações com a Alma nós sabemos tratar o trauma. Traz a alma ao teu dia, reapaixona-te pela vida. Até para a semana.